Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O maior e o primeiro mandamento é este: ama o Senhor teu Deus. O maior e o primeiro mandamento é este: ama o Senhor teu Deus com todas as tuas forças de mente, de coração, de obras. O segundo, depois, é semelhante ao primeiro: ama teu próximo como a ti mesmo. Todos os preceitos da lei e todas as prescrições dos profetas estão resumidos nesses dois mandamentos de amor. Atente-se bem em como o Evangelho une sempre o amor do próximo ao amor de Deus. E São João Evangelista enxergou neles uma relação tão íntima a ponto de julgá-los verdadeiramente inseparáveis. Em João 4, 20 e 21. Desta vez, firmaremos a atenção sobretudo no amor de Deus. Deus é amor, e o amor é o sorriso com que os homens começam a reconhecê-lo como Pai. Por isso Ele quer que nós o amemos com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com todas as nossas obras. Para amar realmente a Deus com toda a mente, 3 coisas se fazem necessárias. A. É preciso tê-la livre de todo pensamento vão ou mau. O amor de Deus na nossa mente é como a estrela luminosa, animadora, orientadora. Mas os pensamentos vãos ou maus são como a névoa as nuvens que sufocam este brando esplendor sob uma colcha opaca. Como podem pretender viver como cristãos aqueles que têm a mente cheia das figuras depravadas, vistas no cinema, nos filmes da TV, nos jornais, na internet, no smartphone, dos enredos impuros e nefastos de tantas novelas e romances, das palavras equívocas e obscenas ditas ou ouvidas nos grupos dos amigos, no trabalho e mesmo em família? É impossível conseguir rezar com algum recolhimento, com alguma consolação, com alguma devoção. B. É preciso pensar a miúde em Deus. Sucede de ficar muito tempo sem pensar em Deus, perguntaram um dia a São Francisco de Sales. E ele, com simplicidade, pôde dar essa resposta. Coisa de 1/4 de hora. A uma igual pergunta, que poderíamos nós responder? Talvez apenas 2 vezes, uma vez ao dia. Talvez apenas uma vez no domingo, quando vamos à missa, se também na missa não estamos distraídos. Talvez que alguns fiquem por meses sem se lembrar de Deus. Contudo, não faltam todos os dias ocasiões frequentes de pensar no Senhor. Nós todos, ao menos 2 vezes ao dia, devemos elevar a Ele a nossa mente, pela manhã e à noite. Depois, junto à advertência de São Paulo, devemos esforçar-nos por lembrar-nos do Senhor o mais frequentemente que pudermos, antes e depois das refeições, antes e depois do trabalho, na alegria e na dor, e especialmente no momento da tentação. Assim faz espontaneamente quem ama uma criatura, e assim devemos fazer nós, se amamos nosso Divino Pai e Criador. C. É preciso procurar conhecê-lo sempre mais e sempre melhor. Quem com toda a sua mente ama o Senhor, frequenta a instrução religiosa, estuda o catecismo, lê o Evangelho ou algum bom livro que fala dele, da sua igreja, dos santos, dos mártires. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosseis frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Santo Agostinho, pregando ao seu povo de Hipona, depois de explicar a bondade de Deus, saiu-se com esta pergunta: haverá no mundo, ó irmãos, alguma coisa que não saberíeis sacrificar ao amor de Deus? Se de uma parte reunisseis todos os tesouros, todos os prazeres, todos os bens do mundo, e tendo da outra parte Deus, fosseis colocados na alternativa de perder um ou os outros, que faríeis?
A tais palavras, um grito possante, unânime, elevou-se de toda a assembleia. Vão-se os bens da terra, mas fique-nos Deus. Aquele povo amava Deus com todo o coração, pois amar alguém com todo o coração quer dizer preferi-lo a tudo e a todos. Deus não pode ser amado senão com este amor de exclusividade e preferência, porque ele vale mais do que qualquer outro. Necessário se faz, pois, amá-lo mais do que qualquer fortuna. E se o seu amor o exigir, devemos estar preparados para renunciar a qualquer ganho. Não possuímos nós alguma coisa que clama pelo seu verdadeiro dono? Não há no nosso trabalho, no nosso comércio, na nossa indústria, algum lucro injusto? Se assim for, o amor de Deus logo exige a renúncia e a reparação disso. É preciso amá-lo mais do que qualquer riqueza, mais do que qualquer honra, por mais ambicionada ou grande que seja. E se há honras que são para nós ocasiões de pecado e que só se possam conservar destruindo a consciência, o amor de Deus exige a renúncia dela. É preciso amá-lo mais do que qualquer afeto humano, mesmo do que o mais caro e mais terno, e se entre os nossos afetos houver algum que não se harmonize com o amor de Deus, que seja reprovado e condenado pelo amor de Deus, necessário se faz combatê-lo, sufocá-lo, arrancá-lo do nosso coração, sem indulgência. Bem sabemos todas as sutis razões, todos os pretextos que podemos aduzir, e de fato se aduzem para justificar certas amizades, certos afetos perigosos, mas apoiado numa experiência que não erra, na voz da vossa própria consciência sufocada, digo que nossas justificativas são pretextos e não nos desculpam. Se conservamos no nosso coração um afeto que não tem o direito de existir nele, disputais o vosso coração com Deus e o dividis, e fazeis dele partes ilegítimas. Deus é totalitário, ou o amamos com todo o coração, ou não amamos nada. O amor de Deus também deve ser operoso, isto é, não se pode nem se deve fazê-lo consistir em simples palavras, em suspiros, em sentimentalismos, em fórmulas mecânicas de oração, mas sim nas obras. Não é raro o caso de ouvirmos almas boas se lamentarem assim: tenho o amor de Deus, mas não o sinto. Não há necessidade de senti-lo, porque não é requerido o amor sensível, mas é requerido o amor operoso. As nossas obras dirão se realmente amamos a Deus, pois a prova infalível do amor não são as palavras, mas sim os fatos. Pois diz a Sagrada Escritura: não aquele que disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai Celeste. Mateus 7, 21. Quem observa os meus mandamentos, esse é que me ama. João 14, 21. E é preciso observar todos os mandamentos, porque é preciso amar a Deus com todas as obras. Não ama a Deus com todas as obras o homem fiel nos outros mandamentos, mas não no sexto. Aquele que honra a todos os mandamentos, mas não o quarto, ou o quinto, ou o oitavo, ou o 10º, não é preciso observar, obedecer e praticar cada um dos mandamentos da lei de Deus, sem esquecer de nenhum deles. Não amam a Deus com todas as obras os esposos, mesmo bons em muitos pontos, mas não de aceitarem a lei de Deus no matrimônio, vivendo na fidelidade e na dignidade conjugal, honrando sua esposa e seus filhos. Não amam a Deus com todas as obras os patrões que, embora devotos e honestos, exploram o operário, recompensando-o tão escassamente que não é possível uma vida civilizada e decorosa a ele e à sua família. Não amam a Deus com todas as obras aqueles que, podendo, não socorrem os pobres, os doentes, os aflitos, os desesperados. Antes que o beato Giovannino Colombini se convertesse, sua mulher Biadia de Carretani rezara muito para que seu marido se desse a melhor vida.
Giovanni não era homem de meias medidas. O pouco ou a metade para ele não valiam. Era tudo ou nada. E quando ele voltou a Deus, deu-se a ele com tanta inteireza de pensamento, com tanta radicalidade e fidelidade à vontade do Senhor, de coração e de obras, que sua mulher, ficando na sua mediocridade espiritual, não podia compreendê-lo. Então ele lhe perguntou: Mas não estivestes a rezar para que eu me convertesse? Sua mulher respondeu: Sim, mas eu pedia que chovesse e não que viesse o dilúvio. A psicologia desta mulher é também a da esmagadora maioria dos católicos. Eles querem ser bons e amar a Deus, mas na medida do suficiente, segundo sua opinião, para satisfazer a consciência e escapar do inferno. Mas não até o ponto de renunciar também a todas as comodidades e prazeres, especialmente algum hábito ou afeto caro acima de qualquer outro. O Evangelho insiste sobre a necessidade de um amor totalitário a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. No dia seguinte à festa dos tabernáculos em Jerusalém, sob o céu claro de outubro, já fervia a vindima que daria o vinho para a última ceia e as almas malignas dos judeus. Já fervia o ódio que derramaria todo o sangue do Filho de Deus. Também não se assemelha aos dos judeus o nosso coração? Jesus falou no meio de nós com numerosas prédicas. Ouvimos que no mundo não há verdadeiro tesouro afora ele. Ensinou-nos que só ele tem palavras de verdade e de vida eterna. E então, por que não cremos nele? Por que não decidimos mudar de vida e converter-nos? E, finalmente, por que não amamos a Deus sobre todas as coisas? Jesus bate à porta do nosso coração todos os dias. Quer entrar nele triunfalmente pela Santa Comunhão. E quantos ainda não se decidiram a aproximar-se dos sacramentos? Quantos que fizeram fugir de sua própria alma o Senhor? Ouvi a maldição de Santo Agostinho. Infelizes daqueles, do seu coração duro como a rocha, expulsam a Deus. Vai illis aquarum, cordibus, lapideis Deus fugit. E nos justificamos hipocritamente dizendo: o pregador tem 1000 razões, mas não é este o tempo de escutá-las. Mais tarde, quando a morte estiver perto, farei uma boa confissão e remediarei tudo. Agora sou moço, sou sadio, sou rico e tenho prestígio. Por caridade, não adiemos nossa conversão para o leito de morte, porque então a conversão será difícil, quase impossível, tanto de nossa parte como da parte de Deus. Vejamos então este exemplo. Um levita que habitava no flanco da montanha de Efraim foi a Belém à casa do pai e de sua mulher. Foi recebido alegremente e ali ficou 3 dias comendo e bebendo, sem aborrecimentos. No 4º dia o levita levanta-se, pois ainda era noite, e quer partir. Mas seu sogro, puxando-o por um braço, lhe disse: Toma um pouco de pão para restaurares o estômago, depois ir-te-ás. Sentaram-se juntos para fazer refeição. Enquanto comiam e bebiam, o pai da mulher lhe disse: Rogo-te, fica aqui o dia de hoje todo, estaremos alegres. O outro queria ir-se embora e já estava à porta, quando o sogro, com grandes instâncias, o fez ficar junto de si. Na manhã seguinte, o levita salta do leito antes da aurora, e apenas clareia, prepara-se para partir. Queres fazer o caminho em jejum? Dizia-lhe o sogro. Que pressa é essa tua? Faze a refeição e depois partirás. E ainda desta vez, ele não soube resistir-lhe e ainda se sentou para comer e conversar. Quando fez menção de partir com seu servo e com sua mulher, o sol já declinava. Olha, dizia-lhe o sogro, o dia agora já está perto do ocaso e as sombras já se alongam. Fica comigo esta noite, 1 hora a mais de alegria não te fará mal. Amanhã, à tua vontade, voltarás para casa. Desta vez, o levita estava decidido, e com sua mulher e com seu servo partiu. Mas aí já era noite, e a noite escura
forçou-o a deter-se na cidade de Gaba, onde foi assaltado por um bando de salteadores que lhe mataram a mulher. Juízes 19. O levita de Efraim é uma figura desses católicos que adiam sempre para a noite, para amanhã, para depois de amanhã, para qualquer outro dia o seu propósito, sua conversão e o cumprimento pleno e definitivo do primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, até que não estão mais em tempo. Não lhe és dado mais este tempo. Venite nox quando nemo poteste operare. Protelar a vossa conversão até a velhice ou até o leito de morte, digo-vos que é uma tremenda loucura e uma imprudência suicida. Antes de tudo, quem nos assegura que o nosso fim não será imprevisto? Um muro que desaba, um raio, um trem, um automóvel, uma pneumonia violenta, um tiro, um nada pode lançar-nos no inferno eterno, justamente no meio dos nossos dias, simplesmente num piscar de olhos. Acaso pensamos que a morte descerá a nós lentamente e nos chamará de longe antes de chegar? Lembremos de que já estão contados até mesmo os nossos minutos e segundos. Nem um só a mais nos será dado para nos salvarmos. E como dizia Santo Agostinho, não temos sequer o próximo segundo. Como pretendemos ter o dia seguinte? E depois, supondo que nos seja concedido o tempo de chamarmos um padre à nossa cabeceira, à beira da nossa morte, a violência do mal que fizemos durante toda a nossa vida e que deverá matar-nos, será tão indulgente que nos deixe ter um verdadeiro arrependimento de nossas faltas? Temos uma contrição perfeita? São Jerônimo dizia essas estarrecedoras palavras: de 100.000 pessoas que deixam para se arrepender de seus pecados à hora da morte, apenas uma se salva. Perturbadora palavras, mas servem de alerta a nós, que apostamos no arrependimento da última hora, e por isso levamos uma vida inteira, 70, 80, 90 anos, afundados na lama de pecados, ofendendo a Deus Todo-Poderoso e caminhando a passos largos para a nossa própria condenação. Meu Deus, que poderá fazer naqueles instantes uma alma pecadora, quando as dores e os remorsos não forem sinceros? A mente se anuvia, a língua torna-se grossa, a memória fica confusa, o coração duro, de pedra, se extingue. E nós pretendemos neste momento converter-nos então? E tende em mente que as dificuldades que agora dificultam a nossa conversão não diminuirão na hora de nossa morte. Depois de uma vida inteira desperdiçada nas impurezas, como pretendemos que poucos dias de doença devam tornar-nos castos, devem nos tornar santos? As recordações, os fantasmas, as próprias pessoas dos nossos pecados rodearão o nosso leito de agonia com mais seduções. O demônio não abandonará a sua presa no bom momento. A Sagrada Escritura diz: os ossos do impúdico serão recheados com os pecados de sua juventude, e as suas desonestidades descerão à cova para dormirem com ele. João 20, 11. Não nos iludais, o coração duro que não se deixa amolecer, nem mesmo pela Santa Páscoa, achará aflição no último dia. Eclesiástico 3, 27. Antíoco, o rei fugitivo e vencido, caiu doente por mal interno e por negra melancolia. As coisas não tinham andado como ele previa, então, abatido de sua grande soberba, ele conheceu o castigo de Deus que o fazia morrer. Chamou então todos os seus amigos e lhes disse: o sono fugiu dos meus olhos, estou cheio de acre amargura. Oh, a que tribulação cheguei eu, que era tão alegre, tão reverenciado do meu poder. Agora reflito nos males por mim feitos em Jerusalém, de onde transportei riquezas de ouro e de prata e de bronze, e de onde até a gente eu dispersei. E começou a fazer propósitos. Declarou livres as cidades que ele queria arrasar até o solo para fazer delas sepulcros de cadáveres amontoados. Prometeu dar a cidadania a todos os hebreus
quando antes queria matá-los e insepultos deixá-los postos às aves e às feras. Pensou oferecer alfaias preciosas e muitas rendas ao templo santo, antes por ele depredado. Mas depois de narrar tudo isso, a história sagrada acrescenta uma frase que nos causa um arrepio de medo quando diz: assim, pois, aquele celerado rogava ao Senhor, do qual, entretanto, não receberia misericórdia. Segundo Macabeus 9:13. Desgraçado Antíoco, era tarde demais. Esse seu arrependimento, feito só ante a ameaça da morte, não era sincero. Por isso eu me volto para esses católicos de coração duro, que as pregações quaresmais não conseguem desgelar, e digo: também para vós deixou o Senhor escrito o exemplo de Antíoco. Quem vos assegura que Deus estará à vossa disposição quando o procurardes? Eu bem sei que a bondade infinita tem braços tão largos que colhe todo aquele para ela se volta com arrependimento. Mas também sei que para se arrepender é preciso que a graça do Senhor. E quem vos disse que essa graça vos será concedida em artigo de morte? A misericórdia de Deus tem um limite. Esse limite pode ser depois de 10, depois de 100 pecados. Talvez depois do primeiro pecado, pode ser depois da leitura desta meditação, ou ainda antes do final dela. Nós não o sabemos, mas sabemos que Jesus assim disse àqueles judeus de coração duro, que o puseram em fuga a pedradas: eu me vou, buscar-me-eis um dia, mas em vão, pois tereis de morrer no vosso pecado. João 8:21. Em um pensamento, uma só palavra, a paixão do Senhor, que morreu por nossos pecados, para livrar nossa alma da condenação eterna. Por isso, nossa obrigação de cumprir fielmente o primeiro e mais importante mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, um amor exclusivo, indivisível. A paixão do Salvador. A Santa Missa não é senão um gemer longo sobre as dores de nosso Deus. Seu sacrifício na cruz. Ai do homem pecador, que sem um propósito firme, sem um remorso eficaz, olhar para a morte de Jesus Cristo. Será também para ele o momento de morrer, falhando todos os remédios. Por-lhes-ão nas mãos o último e único remédio, o crucifixo. Mas o crucificado olhará para ele com olhos ameaçadores e dir-lhes-á: tu não tiveste nenhuma piedade pela minha paixão e pela minha morte. E nos dias melancólicos da quaresma, rias-te de mim e dos meus sacramentos. Agora toca a mim rir da tua morte. Provérbio 1:26. Diz o Papa São Clemente: como são maravilhosos, como são preciosos os dons de Deus. Vida imortal, esplêndida justiça, verdade liberta, fé intrépida, temperança santa. Tudo isso nossa negligência concebe. O que será então que se prepara para aqueles que o guardarem? O Santíssimo Artífice, Pai dos séculos, é o único a conhecer a sua santidade e beleza. Portanto, a fim de participarmos dos dons prometidos, empreguemos todo o empenho em sermos contados no número dos que esperam. Fonte São Clemente, Papa e Mártir da Igreja, século I. A obra magnífica do Espírito Santo consiste em nos fazer amar a Deus, nos liberta do amor do mundo e nos leva a nos conformarmos com sua santa vontade. É a Ele que devemos buscar para podermos cumprir nosso fim, vivendo na luta contra o pecado, perseverando até o dia final. Logicamente, é a Santíssima Trindade que buscamos para sermos santos, mas esta obra é dada ao Divino Espírito Santo por atribuição, já que nas obras do amor ele se faz presente e atua eficazmente. Mas é Deus todo que opera em nós o seu querer e executar. Santa Teresa disse uma vez que se tivermos o desejo de fazer algo para Deus por amor a Ele, Ele nos ajudará a fazê-lo. O Senhor se compraz nisso. Nossa vida há de ser uma eterna oração, se feita nessa união.
Por isso, só temos paz em Deus. O primeiro e maior de todos os mandamentos, diz nosso Senhor, é amar a Deus sobre todas as coisas. Fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Isto implica, na prática, que o devemos buscar não como um bem entre os demais, mas como ao fim último e derradeiro de nossa existência e, por conseguinte, de cada ação nossa, por mínima e aparentemente insignificante que seja, de cada pensamento, cada atitude de caridade, de correção ao próximo, tudo deve ser pelo único motivo do nosso amor a Deus. Tudo quanto fazemos, do comer ao dormir, do trabalho ou nos momentos de repouso, façamo-lo por Deus e para Deus. Tudo a Ele refiramos, e a nenhum empreendimento nos ousemos entregar sem termos a Ele como meta final e termos os nossos esforços. Embora, devido à nossa condição limitada de criaturas, sejamos incapazes de o amar como Ele merece sê-lo, isto é, infinitamente e exclusivamente, podemos e devemos amá-lo totalmente, ou seja, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, ordenando, ao menos habitualmente, toda a nossa vida a adorá-lo, servi-lo e glorificá-lo. Portanto, diz-nos os apóstolos das gentes: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,